apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus por cada ovelha que está aqui nessa noite. Glória a Deus por você que me assiste agora no Facebook, você que me assiste no YouTube. Glória a Deus por você que me assiste no site graçaeapostolado.com. Glória a Deus pela sua vida. Eu te declaro mais do que vencedor em Cristo, salvo pela graça de Deus. Olha, os abençoados que têm recebido o meu apostolado em Santa Catarina, Rio do Sul, agora eu vou esquecer. Eu te prometo que vou fazer uma lista para marcar, porque de cabeça não tem jeito. Algumas, aí Bahia, Pernambuco, Manaus, Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Cuiabá, Argentina, Moçambique, África. Mais recente, agora Moçambique, África. Há um mover de Deus lá na África, recebendo a graça apostolado. Resumindo, enfim, a todos vocês que estão debaixo do meu apostolado, glória a Deus pelas suas vidas, seja aqui no Brasil, seja em outros países. Glória a Deus por suas vidas. Segundo Coríntios 11:2, eu estou zeloso por vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado como uma virgem pura para vos apresentar a um marido, a saber, a Cristo. Debaixo do meu apostolado, eu te apresento perfeito diante de Deus em Cristo Jesus. De todo o meu coração, eu declaro minha cobertura pastoral, profética e apostólica sobre todos vocês aí na internet, Facebook, graçaapostolado.com e no YouTube, que estão recebendo o meu apostolado em toda a terra. Glória a Deus por vocês, graça e paz. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por essas ovelhas no mundo, recebendo a graça e apostolado. Papai. Olha, assunto novo hoje, apostolado inédito. Alguém aqui já ouviu falar? Vocês devem ter ouvido falar já. Alguém aqui já ouviu falar? Dá um sinal, você levante a mão. Alguém aqui já ouviu falar uma frase mais ou menos assim, ó? Não precisa congregar não, já sou salvo. Já ouviu alguma coisa assim mais ou menos? Ir na igreja para quê? Para que ir na igreja? Já sou salvo. Não perca a salvação. E uma heresia que tem estragado a mente de muitas ovelhas. Quando a pessoa diz assim, a igreja somos nós, para que ir na igreja? Para que congregar? Alguém já ouviu mais ou menos assim? Isso é uma heresia, tá? Cuidado que uma pequena verdade torna-se uma grande mentira. Apóstolo, mas a igreja não somos nós? É sobre isso que eu vou falar nessa noite. Anote o tema do apostolado. A igreja somos nós, tá? A igreja somos nós. É sobre isso que eu vou falar. Apóstolo, mas a igreja não somos nós, então para quê? No Facebook tem muitos brincalhões, né? Só pode ser brincalhão, ou brincalhões ou hereges, né? Acho que é melhor falar brincalhões, não é, ô abençoado? Não é melhor te chamar de brincalhão do que te chamar de herege? No Facebook tem muito, né? Você vai na igreja, você é a igreja. Então para que ir na igreja? Então ficam jogando, sabe, fazendo joguinho, pondo fortaleza na mente das pessoas. Eu vou te chamar de brincalhão, né? Ou quer que eu te chamo de herege? Você não consegue entender, abençoado, que agindo dessa forma, você está só espalhando? Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Você está espalhando fazendo dessa forma. Colocando dúvida na mente das ovelhas, dos eleitos de Deus. Ao invés de ensinar a verdade, colocando dúvida, pondo fortaleza. Né? Congregar para quê? Você não vai na igreja não, né? Você está indo na igreja ainda? De domingo, de quarta-feira? Esses dias no Facebook, confrontaram um abençoado lá e ele veio falar comigo. Eu falei, abençoado, você tem que suportar, porque esses brincalhões aí da fé, para não chamar de herege, já chamando, a função deles é colocar fortaleza na mente das pessoas. Né? Você não está indo ainda não, né? O quê? Você está naquela de ir para a igreja? Não acredito. Você está indo de quarta, de domingo. Pessoas ficam pondo fortaleza.
Em mim não entra. Pode falar o que quiser que em mim não entra. Minha mente é e está blindada com a graça e o apostolado e o Espírito Santo que habita em mim, que não deixa, que não permite entrar nenhum tipo de fortaleza, nenhum. Mas os brincalhões hereges estão por aí, principalmente na internet, dia e noite, pondo fortaleza nas fracas ovelhas, porque em mim não pega, né? Em mim não pega. Teve uma pessoa que falou assim, mandou para mim, foi muita ousadia, né? Só que mandou uma vez só, nunca mais falou nada, porque já viu que eu estava bem preparado. Mandou no Facebook, é post que fala, quando coloca é post. Aí mandou um post, é escrito assim, "Ô da graça", esse "ô da graça" era eu, né? Eu entendi isso aí. Sabe, era uma pessoa, sabe aquele, igual o gibi, quando tem um escrito em cima, e a pessoa falando, não tem a frase em cima? Aí mandou um post para mim, "Ô da graça, você diz que está em graça, mas está congregando, você se reúne de quarta, de domingo, às 7, às 6, isso é religião." Falou para mim, "Ô da graça, você que se congrega, você que vai na igreja de quarta, de domingo, às 6 da tarde, às 7, isso é religião." Mandou o post para mim. Falei, tá bom. Eu peguei essa pessoa, eu sei que ele foi ensinado por um apóstolo lá do Rio de Janeiro. O apóstolo, ele começou ensinando bem, só que ele não deu pleno suporte, as ovelhas descambaram, distorceram o ensino do apóstolo. Então começou a fazer brincadeira, sátira, pôr condenação em quem congrega. "Ah, não acredito, você vai na igreja ainda? Nós estamos na graça. Não acredito que você está indo na igreja de quarta e domingo." Colocando condenação. Aí a pessoa mandou para mim, "Ô da graça, você vai na igreja de quarta e domingo, isso é religião." Aí eu peguei a pessoa, eu sabia que essa pessoa foi ensinada por um apóstolo lá do Rio de Janeiro. Aí eu entrei no site desse apóstolo, que ensinou essa pessoa que me mandou o post. É post que fala? Post é onde o cachorro faz o negócio, né? Eu entrei no site do apóstolo, é uma igreja em graça lá no Rio de Janeiro. Eu entrei no site desse apóstolo, que ensinou a pessoa que me afrontou. Eu entrei no site do apóstolo e fui lá, horários de culto, endereço da igreja, do apóstolo, lá do Rio de Janeiro. Copiei e colei, porque o homem vai me condenar, dizendo que eu estou numa religião, que congregar domingo, quarta, numa igreja, num lugar, isso é religião, na graça não tem isso. Aí veio me condenar, a pessoa que é da igreja lá do Rio de Janeiro. Você vê que o apóstolo está comendo do próprio veneno que ele deu para os outros, agora ele está provando. Porque ele não deu pleno conhecimento, as ovelhas distorceram. Tem alguém entendendo? Fui lá no site do apóstolo, endereço e horários de culto. Então ele falou que é religião. Aqui no MGA é religião. Fui no site dele, copiei, colei. E respondi para a pessoa que me afrontou. Irmão, cuidado com religião mesmo. Ó. Olha aqui, ó. Rua, número, lugar tal, quarta-feira ao horário tal, domingo tal horário, segunda tal horário. O cara, ó. Quem entendeu? Como é que você vem falar uma coisa para mim, de congregar? Vem falar que é religião congregar? Se o apóstolo que ensinou ele tem uma igreja no Rio de Janeiro, com dias e horários de culto. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então falou besteira, né? Está entendendo o que eu estou falando? Por que a pessoa falou besteira? Porque o apóstolo lá, ele ensinou uma meia verdade. E hoje eu vou te ensinar uma verdade completa, inteira. Você recebe? Ele ensinou, porque eu sei, eu acompanho, eu sei como funciona. Ele ensinou uma meia verdade. O que seria uma meia verdade? A igreja somos nós. É verdade? É. Mas se parar aí, pode dar problema. Pode criar problema, causar problema. Os fracos na fé, quem não tem o pleno conhecimento, não tem o pleno entendimento. Então eu não posso só dizer, a igreja somos nós.
senão seria uma meia-verdade. É verdade que a igreja somos nós? É, mas não só isso. Tem outras coisas. Quem está entendendo? O tema da mensagem, diga, a igreja somos nós. 1 Coríntios, o primeiro texto, 1 Coríntios 14. É verdade que a igreja somos nós. Mas tem que falar tudo, né? Né, apóstolo? Tem que falar tudo, né? Porque se você fala uma meia-verdade, torna-se uma grande mentira. Tem ovelhas já aí distorcendo o que você ensinou. Você disse aí que a igreja somos nós. Sabe o que eles estão dizendo? Que não tem mais que congregar, que não tem que ir de quarto em lugar nenhum, de domingo em lugar nenhum, não tem que reunir, porque a igreja somos nós. Você ensinou uma meia-verdade, agora estão distorcendo tudo aí, ó. Quero ver como você arruma isso, né? Porque o negócio está se alastrando. As heresias, a mente dos fracos na fé distorceu o que você ensinou e agora estão aí dizendo para todo mundo que não tem que congregar é coisa religiosa, que na graça não congrega, porque a igreja somos nós. É verdade, mas não é só isso. Eu quero ver como você arrumar isso aí, hein? Você sabe que Hebreus diz que os pastores hão de prestar contas diante de Deus pelas almas. Hebreus 13:17. Quero ver como você arruma isso aí. Porque as ovelhas distorceram o seu ensino. E no Facebook está cheio de pessoas distorcendo, falando besteira. Que não tem que congregar é coisa de religioso, que na graça não congrega, porque nós somos o templo, e eu não vou em templo em lugar nenhum, porque eu sou o templo. Estão distorcendo tudo que você falou. E agora eu quero ver como você arrumar isso aí. E vai ter que arrumar, hein? Não o bicho vai ficar feio pro seu lado. 1 Coríntios 14, quem já achou, diga amém. Feio, quando eu digo feio, o reino da coisa cai na mão de Deus vivo, pelos seus ensinos heréticos, hein? Ou ensina tudo como é, ou então não fala nada. Porque ensinar uma meia-verdade, torna-se uma grande mentira. Coríntios 14, verso 23. O tema da mensagem, a igreja somos nós. Diga, a igreja somos nós. Com seus olhos iluminados, veja Coríntios 14, 23. Paulo diz: portanto, se toda a igreja, circule na sua Bíblia, a igreja. Eu sou apóstolo e profeta, ou seja, esse ministério Graça e Apostolado, do MGA, é um ministério profético e apostólico. Não só apostólico, que interpreta a graça de Deus em Cristo, também profético, que tem a revelação da palavra. Acompanhe, Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja, quem? Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar. Está claro ou não está claro? Sublinha, se congregar em um lugar. Sublinha isso. Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar. O que Paulo está falando? Que nós somos a igreja, mas congregamos em um lugar. Ou seja, a igreja de Cristo não são paredes, não são denominações. Eu preciso falar que a igreja não é o templo. Eu preciso falar isso, que a igreja de Cristo não é o templo, paredes. Será que eu tenho que falar isso? Eu penso que não, né? Quem é que no mundo não sabe, principalmente em graça, que a igreja somos nós? Quem é que não sabe disso? Dá um sinal. Quem é que não sabe que a igreja somos nós? Isso não é novidade nenhuma. Quando Paulo diz que se toda a igreja, diga comigo, quem é a igreja? Ovelhas que confessaram a Jesus como Senhor. 1 confessou, 2 confessou, 10 confessaram, 50 confessaram Jesus como Senhor. Esses 50 é a igreja que congrega em um lugar. Nós, por exemplo, no ministério Graça e Apostolado. Dá um sinal quem está entendendo. O ministério Graça e Apostolado, o MGA, não é a igreja. Diga, a igreja somos nós, que congregamos em um lugar. Diga, ministério Graça e Apostolado.
Quer o endereço do lugar onde a igreja se congrega? Aqui em Santo André, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. A Igreja de Cristo, em graça, aqui em Santo André, não a do mundo inteiro, porque a Igreja de Cristo é universal, está na face da terra. A Igreja de Cristo, em graça, em Santo André, se congrega em um lugar, na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Dá um sinal quem está entendendo. A igreja são pessoas. A Igreja de Cristo não são paredes, não são cadeiras. A igreja somos nós. A igreja não é um lugar. A igreja se congrega em um lugar. A igreja se ajunta. Congregar é se ajuntar em um lugar. Nós, aqui em Santo André, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Quem está entendendo? Diga, a Igreja de Cristo em Santo André. Diga, a igreja em graça se congrega no Ministério Graça e Apostolado. Está claro? A última vez, Coríntios 14, 23. Olha lá. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar, circule a igreja, sublinha, se congregar em um lugar. Pula para o verso 26. 1 Coríntios 14, 26. Paulo disse: que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Pergunta. Quando vos reunis, aonde? Verso 23. Na igreja? Não, porque a igreja somos nós. Verso 26. Quando vos reunis, aonde? Na igreja? Não. Verso 23. Em um lugar. Está claro ou não está claro? Então diga, a igreja se reúne em um lugar. Diga, a igreja, que somos nós, se congrega em um lugar. Dá um sinal quem está entendendo. O que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma eu estou falando isso aqui. Qual ser humano na face da terra não sabe que ao receber Jesus é bom, é preciso para a edificação, para a comunhão, se congregar com pessoas da mesma fé? Eu recebo Jesus, eu recebo a graça, eu recebo Cristo, eu confesso. Eu vou me reunir com quem? Com um macumbeiro? De outra fé? De outro entendimento? Como é que eu vou me congregar com quem? Com pessoas da mesma fé. Ah, você recebeu também a graça? Ah, Jesus também é o teu Senhor? Não é Buda, não é Maomé, é Jesus. Ah, Jesus também é o meu. Ah, eu também confessei. Ah, você também? Ó, vamos se encontrar domingo? Para falar de Deus, para orar. A igreja ora. Vamos se encontrar para louvar. Eu não preciso falar essas coisas, esses detalhezinhos, né? Amém, abençoados? Porque a igreja somos nós que se congregam em um lugar. Mas o Espírito Santo mandou fazer essa mensagem por causa, o maior objetivo, porque o apóstolo ensinou uma meia-verdade. Uma meia-verdade. A igreja somos nós, e parou aí. E então os fracos na fé, que não têm o pleno conhecimento e o pleno entendimento, começou a condenar as ovelhas que estão se congregando. Quem está entendendo? E condena mesmo, hein? Você entrar no Facebook, nossa, eu não acredito que você ainda vai num lugar onde tem homens falando. Você quer que vai chegar num lugar, quem que vai estar falando? Um cavalo? Uma girafa? Quem é que vai estar falando das coisas de Deus? É claro que vai ter que ser um homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O negócio é sério, abençoados. O negócio é seríssimo. Eu lido com pessoas, e as pessoas vêm em mim, um chorando, o outro não está dormindo, o outro está triste, a outra... Por quê? Porque estão pondo condenação. Ai, apóstolo, agora que eu estou vindo no MGA, então todo mundo me condenando, tirando um sarro da minha cara, fazendo piadinha comigo. Mas por quê? Ah, porque agora estão dizendo que eu estou indo ouvir homens. E o apóstolo do Rio de Janeiro é o quê? É uma girafa? Ele é um homem também.
E ele tem uma igreja onde se congrega lá no Rio de Janeiro. E onde ele manda as pessoas ir lá congregar, ouvir ele. Tem culto, tem louvor, ele toca guitarra. Tem tudo lá, ó. As pessoas vão lá. Você também é religioso, apóstolo? E as pessoas que vão aí te ouvir a pregação são religiosos? É religião que você está fazendo, apóstolo? Fala besteira, né? Você está vendo o que dá ensinar uma meia-verdade? As pessoas distorceram e estão por aí dizendo que congregar é coisa de religioso. Quando a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fala sobre o congregar, sobre o se ajuntar. Salmo 130, até na lei, Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam separados. Amém, abençoados? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão. E como é que você vai ter comunhão? Você aqui no Brasil, a pessoa lá no Japão. O outro na Austrália, o outro na Bahia, o outro nos Estados Unidos, porque não pode congregar, que é coisa de religioso. Quem te falou isso? Que Bíblia que você está lendo? É preciso congregar, sim. Congregar quer dizer se ajuntar com ovelhas, pessoas da mesma fé, que como você foram escolhidas por Deus, foram chamadas por Deus, foram predestinadas por Deus, foram tocadas pelo Espírito Santo. Está claro ou não está claro? A verdade como ela é. Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, algumas Bíblias diz ajuntai. Ajuntai, congregar, reunir, é a mesma coisa. Eu estou preocupado sim. Estou preocupado sim, porque infelizmente na terra a má notícia corre muito rápido. A mentira corre muito rápido. A verdade não tanto, mas a mentira corre rápido, você nem imagina. Ela se alastra e pega os fracos na fé. Não pega você, não pega o outro, mas pega os fracos na fé. Aí a pessoa precisa de uma oração, ela tem vergonha de pedir oração. Segurei a Bíblia aberta. Tem pessoas que têm vergonha de pedir uma oração. Por quê? Porque é coisa de religioso. O negócio é sério. Tem pessoa que está doente, uma doença, uma enfermidade, desempregado, uma oração, a pessoa quer uma oração. Ah, irmão, você é religioso, hein? Na graça eu sou abençoado. Não é verdade que eu sou abençoado na graça. Mas aonde Paulo diz que não tem que congregar ou não precisa se congregar? Pelo contrário, daqui a pouco eu vou te mostrar Paulo falando sobre congregar. A importância de congregar. Quem está entendendo? Já começa, e eu sou obrigado a falar essa frase, hein? Quem não congrega, me permita te falar isso, por não ter a comunhão com os santos, me parece que ficam fracos na fé. É ou não é verdade? Quem já percebeu isso? Alguém aqui já percebeu que ao parar de congregar, você já para de orar também, para de ler a Bíblia, não é verdade? Você para de cantar os louvor, para de falar com Deus, sua vida vai ficando sem graça, você vai se tornando uma pessoa comum. Quem já percebeu isso? Eu tinha uma pessoa que congregava aqui, era um obreiro. O próximo passo era ser pastor. O próximo passo era ser pastor. E Deus é tão bom que Ele me livrou de uma cilada que eu agradeço a Deus pro resto da minha vida. Foi uma cilada. Eu estava preparando uma igreja para aquela pessoa. Salão, as cadeiras, som, estava tudo preparado. Em coisa de uma semana, a pessoa foi embora da igreja, largou tudo e foi embora. Eu falei, Senhor, obrigado por ter me livrado dessa. Nossa, que livramento que o Senhor me deu. É como uma pessoa que está a um passo para ser pastor, abandona tudo. E agora não congrega, não ora, não louva, não canta, não semeia. Aí me falaram esses dias, olha, uma pessoa em graça, hein? Que ia ser pastor. Já podia ser chamado de pastor, só não era consagrado. Aí me falaram assim, a pessoa veio em mim e falou assim, fulano viu o ciclano com problema, mandou ir na Universal.
Vai na Universal, que lá eles vão tirar esse demônio que está na sua vida. Uma pessoa que ia ser pastor em graça. Por parar de congregar, a fé ativada foi se apagando, apagando, apagando. A revelação foi saindo, saindo. O gozo, a unção foi perdendo, até que tornou uma pessoa comum. E agora já está crendo que tem demoniado, tem o diabo na vida das pessoas. E isso é o diabo mesmo, hein? É o demônio. Leva no Universal que lá o demônio sai. Uma pessoa que eu colocaria a mão no fogo. Eu colocaria. Naqueles dias, naquele tempo, coloque minha mão no fogo. É uma pessoa que está em graça mesmo, conhece a graça como eu. Mesmo modo de pensar, mesma fé. Olha, só é outro nome. Como eu. Coloca a mão no fogo. Hoje, está pior, como diz a Bíblia, pior que o incrédulo. O cão voltou ao seu próprio vômito, se for homem. E a mulher, a Bíblia compara como uma porca que se lavou, conhecendo a verdade, e para de congregar, se desvia, volta a se revolver na lama. Uma porca limpinha, passa até perfume, põe um lacinho e tal. Quando você solta ela, vai para a lama. Por quê? Parou de congregar. Congregar é coisa de religioso. Eu já sou salvo, a igreja somos nós. Eu sou templo do Espírito Santo. Então cai nessa mentira, cai. Cai nessa mentira. Sabe para onde vai sua vida? Cai nessa mentira. E depois você me procura para nós compararmos a sua vida com a minha vida. Pode parar de congregar. Para de congregar, para de orar, para de semear, para de louvar, para de ler a Bíblia, para com tudo. Tá? Vai viver como você quer viver. Depois você me procura, nós vamos comparar a minha vida e a sua. Começando pela alegria de viver, pelo gozo. Começando por aí. Porque se você não tiver gozo, o Espírito Santo já era. Paulo disse aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Alguém lembra desse texto? 1 Tessalonicenses 4. Não apagueis o Espírito. Sabe como que se apaga o Espírito? Para de congregar, para de ler a Bíblia, para de orar, para de cantar, para de semear. Não vem nas reuniões de oração, porque acha que não precisa de oração. Olha que fortaleza, hein? Não, Deus sabe todas as coisas. E sabe mesmo. Só que sua vida está de mal a pior. Cai na real. Põe o pé no chão, cai na real. Como é que está a sua vida e como é que está a minha vida? Vamos conversar, vem conversar comigo. Investe 30 minutos em sua vida. Vem conversar. Você que não congrega, que pode congregar, vem conversar comigo. Eu quero saber como está a sua, você vai ver como vai estar a minha. Pegar um caderno, uma folha, risca no meio, põe o seu nome aqui e o meu nome. Vamos comparar como está a sua. Você que parou de congregar, você que parou de orar, parou de ler a Bíblia, você que já acha que não precisa de mais nada, porque você já é salvo. Você é templo do Espírito Santo. Você é a igreja, congregar é coisa de religioso. Então seja homem, corajoso, venha comparar comigo a sua vida com a minha. Se a minha estiver pior que a sua, eu vou parar de congregar também. Só que eu estou pagando para ver a sua está melhor que a minha. Porque eu não conheço um que parou de congregar, que parou de ter comunhão com os santos. Porque quando se há comunhão, há manifestação do Espírito de Deus. Quando se há comunhão, há manifestação da unção de Deus. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. A unção flui onde há comunhão e o congregar dos santos. Ali está o corpo de Cristo. Para de congregar e vem. Vamos comparar as vidas depois. Ou então, você me traga uma pessoa que parou de congregar que está melhor que eu. Está lançado o desafio. Apóstolo, eu não estou congregando porque na cidade que eu moro não tem o MGA, não tem igreja em graça. Não, o seu caso é diferente. Você não parou de congregar. Você está numa cidade que não tem uma igreja em graça, mas você está debaixo do meu apostolado. O seu caso é diferente. A minha cobertura pastoral está sobre a sua vida. Você tem um pastor. Você tem um pastor. Você tem um apóstolo, você recebe apostolado pelo Facebook, pela internet, pelo site, pelo YouTube. Então você está debaixo da cobertura pastoral, profética, apostólica. Estou falando de quem está sozinho, sem cobertura nenhuma.
Eu tinha uma pastora aqui que pegou o filho dela e o marido foi embora. Você está louca? Corajosa você, hein? Se retirou da cobertura. Traga aqui. Se a vida dela estiver melhor, eu paro também. Pode trazer. Vai lá na casa dela e fala assim: vamos lá. O apóstolo quer comparar a sua vida com a dele. Se a sua estiver melhor, ele vai parar também, vai fechar a igreja, falar para todo mundo que não precisa mais congregar. Traz aqui, eu quero conversar. Como homem de Deus, como mulher de Deus. Como um adulto. Traz aqui, vamos conversar. Aqui na minha casa, em qualquer lugar. Se a vida estiver melhor, eu paro também. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Porque eu não estou brincando de igrejinha, irmã. Eu não estou brincando de igrejinha. A Bíblia que eu leio e que eu tenho em casa mais de 40, ela diz sim que nós somos a igreja. Ela diz sim em Coríntios 6 que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas ela não diz só isso. Ela fala da comunhão. Aliás, é através da comunhão que flui o amor de Cristo em nós. Sem comunhão, sem amor. Por isso que Paulo disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Por quê? Porque para de congregar. Por uma maldita fortaleza que entra na mente dos fracos. Eu sou obrigado a chamar de fraco, porque em mim não entra. Fortaleza de pensar: eu já sou salvo. Eu já tenho a vida eterna. E daí que você tem? Glória a Deus pela sua vida que você tem. Eu também tenho. Irmãos, Coríntios 14, 26. Para mim mudar de assunto. Coríntios 14, 26. Tá lançado o desafio, tá? Tá lançado o desafio. Eu estou pagando para ver. Tá lançado o desafio. Me traga alguém que não congrega, que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem comunhão com ninguém, que não louva, que não semeia, e que a vida está melhor que a minha. Está lançado o desafio. Pode trazer. Tem que provar que está melhor. Eu quero ver mesmo se está melhor. E quando eu digo melhor, é principalmente na área espiritual. Não adianta ser, eu trouxe uma pessoa aqui, eu trouxe uma pessoa que tem 50 Mercedes, 200 BMW. Não, eu não tenho isso. Eu não estou falando isso aí. A pessoa tem 5 mansões. Não é disso que estou falando. Principalmente na área espiritual. Já começa que quem não congrega não recebe a direção de Deus. Cada um. Alguém aqui não precisa mais da direção de Deus? Não responda para mim, não. Você tem a sua vida, eu tenho a minha. Alguém aí que me assiste não precisa mais, chegou a tal nível tal, que não precisa mais da direção de Deus. Não está igual a Deus, ou melhor que Deus. Que quem é que instrui a Deus? Quem que ensina a Deus? Isaías 42. A quem que o Espírito do Senhor pediu conselho? Quem o instruiu? Quem o ensinou? Deus. Mas abaixo dele, alguém aqui não precisa mais de direção de Deus para a sua vida? Então me ensina a fonte. Porque o único que não precisa de Deus é o próprio Deus. Tem alguém entendendo? Nós não somos criador. Nós somos criaturas. Todas as criaturas, Hebreus 4, necessitam do Criador. Está claro ou não está claro? Eu vou até apelar. Toda criatura, cavalo, cachorro, vaca, galinha, o mar, os céus, os ventos, a natureza. Tudo que foi criado pelo Criador depende do Criador. Toda criatura. Agora, eu estou apelando, não é verdade que estou apelando? Nós somos crentes, somos cristãos, nós não somos vaca, galinha, nós somos templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos pessoas sábias, ovelhas, nós somos escolhidos por Deus. Que ousadia louca e carnal é essa de dizer que não, ou de achar que não precisa da direção de Deus? E você quer ouvir uma verdade? E se você reconhecer, você me promete que você vai aplaudir a Deus? Se você reconhecer,
Você quer ouvir uma verdade, e se você reconhecer, pelo menos na sua vida, você aplaude a Deus? Você que conheceu a graça, a direção de Deus só é dada através da graça e do apostolado. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Porque eu não acredito que você, 15 anos em graça, vai lá no templo de Salomão, pedir para o bispo, né, colocar um véu na sua cabeça. Eu não acredito que você vai fazer isso. Eu não acredito que você, com 15 anos em graça, vai lá na igreja do apóstolo, o apóstolo usa aquele chapéu de boiadeiro e tal. Não acredito que você vai lá comprar um tijolinho por R$300. Para que você quer o tijolinho? Para quê? Não, me fala para quê? Se o seu motivo for inteligente, eu vou também. Para que você quer um tijolinho a R$300? Me fala para quê? Uma ampola com óleo, R$50. Para que você quer essa ampola? Você vai fazer o que com esse óleo? Você vai fritar um ovo? Vai fritar um bife? Então não é com essa ampola, é com outro óleo que frita. Não é para ir. Para que você quer então? São 15 anos em graça, 18? Para que você quer o óleo? Quero saber. Ah, para Deus abençoar. Ou então nem eu estou abençoado. Então eu também preciso desse óleo. Para você aplaudir, abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou sem ampola de óleo, sem água, sem tijolinho, sem nada. Nos abençoou em Cristo nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Primeiro Coríntios 14:26. 1 Coríntios 14:26. Quando, olha lá, que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós, alô, quem que se reúne, hein? Diga, a igreja. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. O que Paulo está falando, hein? Diga comigo, 1 Coríntios 14:26, diga isso. Diga, Paulo, nosso apóstolo, está dizendo que a igreja se reúne, que a igreja se congrega. Diga, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Diga, tudo deve ser feito para a edificação. Você não está percebendo que se você parar de congregar, vai acabar com tudo isso aí? Quem está entendendo? Vai acabar com tudo. Eu só não vou falar que é coisa do diabo, porque o diabo foi aniquilado, tá? Porque essa ideia, essa conversa de não congregar mais, porque está em graça, cabia certinho para falar, só pode ser o diabo, né? Não cabia certinho? Mas porque vai acabar com a doutrina, com o salmo, com a interpretação, com a edificação, vai acabar com a igreja. Diga, igreja. Mateus capítulo 16, por favor. Vamos ver o que Jesus falou sobre a igreja. Diga, o tema da mensagem, a igreja somos nós. Nós que congregamos em um lugar. No nosso caso, aqui no MGA, o Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Diga, nós somos a igreja. Nos congregamos em um lugar. Está claro para você? Vamos ver o que Jesus falou sobre a igreja. Mateus 16. Quem já achou, diga amém. Mateus 16, verso 18. Mateus 16, 18, Jesus falou: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja batista, amém? Presbiteriana. Edificarei minha igreja pentecostal. Edificarei minha igreja, que igreja? Diga, nós. Diga, era sobre nós que ele estava falando, diga isso.
Porque nós somos a igreja. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Mateus 16. Você não acha que ele está falando de parede, né, abençoado? Você não acha que ele era um pedreiro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você não está achando que ele está falando de uma igreja de parede, um templo? Para a igreja católica, templo, igreja é o templo que tem uma cruzinha em cima. Quando você pega uma criança, você vê que é coisa de criança, pega uma criancinha e fala assim, desenha uma árvore, aí ela desenha uma árvore. Desenha uma florzinha, aí ela desenha a flor. Desenha uma igreja, ela faz um negocinho assim, com um pauzinho, uma cruz em cima. Não é? Porque o sistema colocou na mente das pessoas que igreja é aquilo lá. Quando a igreja, somos nós. Então, quando alguém mandar você desenhar a igreja, você desenha pessoas assim, ó, louvando e adorando a Deus. Porque a igreja somos nós. Mateus 16, 18, já estou terminando. Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra ela. Eu posso traduzir dizendo, as fortalezas não vão prevalecer sobre a mente dos meus eleitos, porque a igreja são os eleitos, são os escolhidos. Quem recebe? É assim que eu te declaro. É assim que eu te declaro. Efésios capítulo 1, eu tenho mais 3 textos. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Essa mensagem, ela é bem Coríntios 14, 3. Diga, Coríntios 14, 3. Paulo disse, o que profetiza, fala aos homens para exortação, edificação e consolo. Essa mensagem é bem isso. É uma mensagem de exortação pela falsa doutrina que deixaram se espalhar, né? Uma meia verdade. Nós somos a igreja, aí os fracos na fé, né, já distorceram tudo. Ué, nós somos a igreja, então não tem nem que congregar. E isso é uma meia verdade, que se tornou uma grande mentira. Alguém aqui se sente muito bem em congregar? Alguém aqui tem percebido que sua vida melhorou muito ao congregar? Hã? Reconhece a Deus então, sua vida. Deus está mandando falar, eu vou falar. Aí tinha uma pastora, Deus fez um milagre tremendo na vida da pastora. Eu não teria essa coragem. Eu acho que Deus cegou a pessoa, porque não tem explicação, não tem outra. A pastora falou para ela assim, você vai sair da direção de Deus? Você? Olha a sua história. Seu filho bateu na trave, quase morreu. Ficou na UTI já, saiu da barriga, foi para a UTI, bateu na trave. Você vai sair com seu filho, você é corajosa, hein? Aí claro, porque a pastora chamou na realidade. Você morreu. Deus te trouxe de volta, te ressuscitou. O ministério orou por você. Deus ouviu a oração, trouxe de volta. Você vai sair da direção. Para onde você vai? Vou ficar em casa. Eu não acredito numa coisa dessa. Não acredito numa coisa dessa. Ou deve estar drogado. Uma pessoa em sã consciência, eu não acredito. Uma pessoa em sã consciência não tem como fazer isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em sã consciência não tem como. Ou então Deus cegou. Como Paulo disse aos Tessalonicenses, que ele enviou o espírito do erro para que creiam na mentira. Não tem lógica, não é racional. Uma pessoa que Deus operou um milagre eterno, inesquecível. O filho saiu da barriga, foi para o UTI, quase morreu. Toca nós orar ali dia e noite. Senhor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não deixa morrer. Deus pegou, deu a vida. A pessoa pega e sai, vai embora. Para onde você vai? Não vou ficar em casa. Não. Eu não acredito, minha mente está assim, ó. Não tem como. Dá um sinal se você está entendendo o que eu estou falando. E a palavra que a pastora diz para ela, eu falo para mim mesmo. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu? Só se me drogarem. Se me drogarem, na forçada me drogar, e eu estiver drogado fora da razão.
Eu, na minha razão, não tenho coragem de pegar minha família. Minhas filhas tocam no ministério, no altar. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Como é que eu vou sair, parar com tudo? Só quem está entendendo, estou falando. Eu não estou louco. Só se me drogarem e eu ficar drogado, irracional, inconsciente. Porque eu, na minha razão, nem posso fazer isso. Eu nem posso fazer isso aí. Ah, mas a pessoa fez. A pessoa é adulta, abençoada. Gálatas 6:5. Cada um leva o seu próprio fardo. Eu levo o meu. Eu não tenho essa coragem. Nunca. E nem posso fazer isso. Eu sou um... E olha que eu não morri, hein? E minhas filhas já nasceram, vieram para a glória. Ninguém foi para a UTI. Eu sou eternamente devedor a Deus. Eu devo muito a Deus. Pelo que Ele tem feito. E olha que eu não morri. Pelo que Deus tem me feito, eu devo muito a Deus. Eu não posso fazer isso com Deus. Eu não posso fazer isso com o ministério onde Deus me deu vida. Nada humano. Mas isso é reconhecer a Deus em minha vida. Eu não posso jogar minha história no lixo, fora. Eu não posso. São 22 anos de ministério, 18 anos em graça. Eu não posso jogar na privada e dar descarga. Eu não posso fazer isso. E eu esmurro o meu corpo, como Paulo falou. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que nunca faça isso. E reconheça a Deus até o último dia da minha vida. E até meu último suspiro. Eu esmurro o meu corpo para não fazer isso. Nunca. Minha carne. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, quem já achou, diga amém. Verso 22, mas cada um, né, abençoado? Respeitar não é concordar. Eu respeito. Claro que eu respeito. A pessoa é adulta. Respeito. Mas não concordo. E nem apoio. Já não está mais sob minha cobertura pastoral. Nem profética. Nem apostólica. Se retirou da cobertura. Não foi eu que tirei. A pessoa se retirou. E eu estou limpo diante de Deus e livre de má consciência. Amém. Efésios 1, verso 22. A carne é louca, né? Cada um tem sua vida, né? Cada um pensa de um jeito. Não pode confiar na carne. Eu não confio na minha. Efésios 1, 22. É isso mesmo? Efésios 1, 22, olha lá. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. O verso 22, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, Ele é o cabeça sobre nós, ou seja, Ele é o nosso rei. Por isso que a Bíblia diz que Ele é rei dos reis. Ele é o cabeça da igreja, não é o cabeça de um templo, de parede, de cadeiras. Ele é o cabeça, significa responsável. Cabeça significa responsável pela sua igreja. Mateus 16, 18, ele diz, sobre a minha igreja. Ele, Cristo, é o cabeça, é o responsável da igreja. Diga, Abba, Pai. Cadê os crentes verdadeiros, hein? Que é mensagem para crente verdadeiro. O penúltimo texto, Romanos 16. O penúltimo texto, Romanos 16, antes de Efésios. O tema da mensagem, a igreja são as paredes, amém? Qual que é o tema? A igreja? A igreja somos nós. Romanos 16, quem já achou? Um dos objetivos é te mostrar, e nem precisava fazer isso, mas é provável que exista fracos na fé e não tenha o pleno conhecimento. Então um dos objetivos é mostrar na Bíblia, porque as pessoas creem na Bíblia, mostrar que a igreja se reunia, a igreja se congregava. E se eu entrar no livro de Atos, aí que você vai ver mesmo que a igreja congregava.
No livro de Atos, a igreja se reunia nas casas. Pensou essa ideia? Não, nós somos a igreja, não congregamos mais. Paulo ia falar, sai daqui, Satanás. Paulo ia falar, que conversa que é essa? Não venha pôr fortaleza nas minhas igrejas não. Na Galácia. Aliás, aos Gálatas, Paulo disse, quem vos enfeitiçou, hein? Paulo viajou, deixou a igreja ausente por um pouquinho. O Pedro foi lá, no lugar de Paulo, e falou, graça e paz. Os Gálatas, tá falando igual Paulo. Porque Paulo falava graça e paz. Aí o Pedro chegou lá, graça e paz. Olha, temos que fazer uma campanha e uma corrente, temos que fazer o jejum, a fogueira santa. Aí quando Paulo chegou, o Pedro saiu correndo. Aí os Gálatas tudo diferentes já. Chegou lá, Paulo, graça e paz. Aí os Gálatas, varão, penteca. Paulo falou, opa, quem vos enfeitiçou? Recebeste o Espírito pela fé? Ou pelas obras da lei? Que eu saí daqui, estava tudo legalzinho. Cristo em vós vos libertou. Agora vocês já estão com outra linguagem. Quem vos enfeitiçou? Quem está entendendo? O Pedro tinha passado lá e colocado fortaleza na mente dos Gálatas. Quem está entendendo? Aí o Pedro viu que não. Por isso que Paulo, lá em Gálatas 2,14, falou que Pedro era repreensível. Paulo repreendeu a Pedro na cara, resistiu a Pedro na cara, porque ele conheceu a verdade, mas não andou conforme a verdade. Paulo pôs Pedro para correr. Aí Pedro lá na frente escreveu 1 Pedro 5. Cuidado, irmãos, o diabo anda ao derredor. Cuidado que não é igual o Paulo falou não, hein? Esse negócio de diabo aniquilado, não é bem assim não, hein? Olha o diabo ao seu derredor, peguei. Aí os fracos na fé, é mesmo. Ontem eu escorreguei no banheiro, só pode ser o diabo. Não é outra coisa não, isso aí é o diabo mesmo. Tomei uma multa ontem, irmão. É mesmo, irmão? Tomou uma multa, o que você fez? Estava 240 por hora, só pode ser o diabo. Mas você não quer ser multado a 240? O Pedro já tinha afetado a mente das ovelhas. Quem está entendendo? Romanos 16, para terminar, verso 5. Um dos propósitos dessa ministração é te mostrar que a igreja se congrega. Diga, a igreja somos nós. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja. Circule na sua Bíblia, a igreja. Tirou? Cadê? Tá vendo? É o diabo mesmo. É o diabo, filho. Romanos 16, 5. A igreja, circule na sua Bíblia, a igreja. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Veja que não era que a casa era uma igreja. A igreja estava em uma casa. E o último texto da noite, Hebreus capítulo 10, que é o texto que eu penso que ninguém pode ir contra Paulo, né? Ou contra a palavra de Deus. Hebreus 10, é claro que é o verso 25, né? Eu não tenho outro para falar. Desculpa ter que citar alguns fatos passados, mas faz parte da vida. Uma pastora falar para a pastora que vai parar de congregar para ficar em casa. Não, eu tenho que falar, sabe por quê? Porque tal pastora falava para vocês que vocês tinham que congregar. Tá bom? Eu estou mostrando para vocês que a pastora foi reprovada por Deus, só isso. Eu não estou dizendo que não é ovelha, estou dizendo que foi reprovada por Deus. É como uma pastora que chega para... Não pode subir aqui, não pode. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Uma pastora chega aqui e fala para vocês que vocês têm que perseverar. Tem que perseverar, hein? Foi embora. Não pegou na sua mão, não deu um abraço, não falou graça e paz. Não te abraçou, não teve comunhão. Não tem moral para pregar nesse altar, nesse ministério. Para vocês, não. Se vocês quiserem ouvir elas por aí, você vai ouvir, problema de vocês. Aqui não tem moral diante de Deus para te ensinar o quê? Se os meus olhos viram por muitos anos, e estava correto, te ensinar a perseverar e não perseverou. Te ensinar a congregar e agora diz que não vai congregar. Então não tem o que te ensinar.
Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando com adultos abençoados. Você gostou, gostou. Você não gostou, fica assim. Minha mente está renovada. Aqui tem um profeta, um homem de Deus. Quer seguir quem não tem a direção? Pode seguir à vontade. A vida é sua. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma direção a seguir. Seguir pessoas reprovadas por Deus? Está de brincadeira comigo, né? Eu não quero crer que você abaixou tanto o nível, né? Seguir pessoas reprovadas. Eu não estou dizendo que não são ovelhas, hein? Eu nunca falei que Pedro não era ovelha. Eu posso ouvir um amém? Eu nunca falei que Tiago não era ovelha. Nunca falei isso. Mas eu acabei de falar em Gálatas 2,14 que eles conheceram a verdade e não andaram conforme a verdade. É fácil falar de Pedro, Tiago e João, né? Também teve 3 aqui na igreja. No tempo de Paulo, Pedro, Tiago e João. É fácil para vocês lerem, descer o pau nos 3, né? E a realidade nossa, qual que é? Qual que é a nossa realidade? É muito fácil, abençoado. Olha, pega um papel, olha aqui, ó, Pedro, Tiago, é isso aí mesmo, é? E as 3, é o quê? Na Bíblia é fácil. E na realidade do dia, na realidade nua e crua, o que você faz com essa realidade? Vai encapar ela? Encapa a realidade? A da Bíblia você desce o pau em Pedro, Tiago e João. E nas 3? O que você está falando por aí? O que você está pensando na sua mente? Não tem moral para subir nesse altar. Eu acho que Deus tira até minha vida se eu permitir uma pessoa que foi reprovada por Deus vir ensinar ovelhas santas, eleitas, predestinadas, escolhidas por Deus desde antes da fundação do mundo, que são vocês. E eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Quem é que recebe aqui? Preciso separar as coisas, abençoado. Eu não estou dizendo que eu não amo, eu não estou dizendo que não são ovelhas, eu estou dizendo que foram reprovadas por Deus. Isso é 2 Coríntios 13. Toda a Bíblia tem, lê na sua casa. 2 Coríntios 13. Paulo fala de pessoas que foram aprovadas e pessoas que foram reprovadas. Amém, igreja? Ovelhas adultas, amém? Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento. Ser de meninos é malícia, e adultos no entendimento, quem recebe? Você acha que eu sou louco de entregar o microfone para uma pessoa que foi reprovada por Deus, para te ensinar o quê? Se foi reprovado por Deus. Você não percebe que eu tenho zelo por você? Você não percebe que eu te amo como minha filha de sangue, de carne? Você acha que eu vou entregar o microfone para uma pessoa A, B, C, D, F, G, H, que foi reprovado? E eu conheço vários que foram reprovados. Vai pregar o que para você? Vai te ensinar o que? Se foi reprovado por Deus? Não tenho que ensinar. Não pode te ensinar a congregar. Porque já estão falando que não é para congregar. Já estão dizendo por aí, não, você vai congregar para quê? Nós, o Espírito Santo, não. Quer dizer, vai te ensinar o quê? O que vai te ensinar? E agora estão procurando pessoas que também, como elas, foram reprovadas por Deus. Acho que vão abrir uma igreja, né? Igreja em graça dos reprovados por Deus. Só pode ser isso. Porque estão procurando pessoas que também foram reprovadas por Deus. Procura a mim. Por que não chama a mim para ir congregar com elas? Não, chama eu, a pastora Celi. Último texto da noite. Hebreus 10. E entenda como você quiser entender, porque você é adulto na carne e tem o Espírito Santo. Amém. Hebreus 10, 25. Está aqui. Você quer seguir, você segue. Você não quer, você não segue. Se você acha legal, amém. Se você concorda, amém. Se você não concorda, problema seu. Eu tenho por obrigação te ensinar a Bíblia e a verdade. Eu posso ouvir um amém? Porque eu estou terminando a reunião. E eu quero terminar essa reunião como homem de Deus. Como um pregador da palavra. Como disse a Zinha para a pastora aí, ó. Se o pastor Marcos parar de pregar a Bíblia, eu paro de vir. Então você não vai parar nunca, minha filha. Se esse é o motivo, eu não vou te dar nunca. Você está preso em suas palavras. Se você quer esse motivo, pronto, acabou. Você não vai ter nunca. De mim você não vai ter. Agora, se você concorda ou não, é outra história. Se você crê ou não, é outra história. Mas que está escrito, está escrito. Hebreus 10, 25. Não deixando
de congregar-nos, para mim também. Congregar-nos, no plural, eu estou no meio. Não deixando, Hebreus 10, 25, último texto, não deixando de congregar-nos. Está aí, ó, qual que é a realidade? Como é o costume de alguns, que antes mandaram você congregar e agora não congrega mais. Antes mandaram você perseverar e não perseveraram. Então não tem moral, né? Para falar nada, né? Espiritualmente não. Coisas concernentes à graça e apostolado, não tem moral para falar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você quer a direção de Deus para a sua vida, irmão, aqui tem. Mas você vai ouvir do jeito que Deus fala, porque Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Se você me respeita e me considera como seu pastor e apóstolo, curve sua cabeça e levanta sua mão. Porque eu vou falar com Deus sobre você, sobre a sua vida. E Deus vai me ouvir, porque Ele sempre me ouviu. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus sobre minha vida, Senhor sobre minha vida, Rei meu e Deus meu, soberano sobre tudo, sobre todos, sobre minha vida também, a qual eu estou submisso. E tenho orgulho de dizer publicamente que eu estou submisso à tua soberania, ao teu senhorio, ao teu reinado, ao teu governo teocrático. Meu Deus e meu Pai, para a tua glória, parte da tua igreja está aqui hoje. E eu levanto minha mão, e como Paulo fazia, eu faço também. Eu apresento ao Senhor esta igreja perfeita em Cristo, sem ruga, sem mancha, sem mácula, ovelhas, homens e mulheres que foram comprados pelo teu sangue, foram reconciliados em Cristo, foram batizados em Cristo, foram libertos em Cristo, são salvos pela tua graça, Abba Pai, estão abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Para a tua glória, eu te peço a plena cobertura angelical sobre esta igreja que está submissa ao teu senhorio, à tua soberania e ao meu apostolado. Senhor, libera anjos ministradores, libera, Senhor, anjos de prosperidade, para que gozem de plena prosperidade. Libera, Senhor, anjos para ministrar saúde, para que como eu, todos gozem de perfeita saúde, porque o Senhor disse: os sãos não necessitam de médico. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor disse pela boca de Paulo: quero que os homens orem levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Aqui está a minha mão santa, que não tem ira e nem tem contenda com ninguém na face da terra. Eu levanto minhas mãos sobre tua igreja, para profetizar o melhor de Deus sobre a vida deles, para a tua glória. Eu libero minha cobertura pastoral, eu libero minha cobertura profética, minha cobertura apostólica sobre cada ovelha que o Senhor me entregou em minhas mãos, para apacentar, como Paulo me ensinou. Também digo: estou zeloso de vós com zelo de Deus. É zelo, é amor que eu tenho por vocês. Para a glória de Deus, eu declaro minha cobertura pastoral, profética e apostólica sobre a tua vida, sobre a tua família. E enquanto você estiver debaixo da minha cobertura pastoral, profética e apostólica, enquanto de fato, de verdade, você estiver submisso ao a minha unção de pastor e apóstolo e profeta, a graça de Deus e o meu apostolado estará servindo como perfeita direção para a tua vida. Você que se submete a Deus e à graça e a esse apostolado. Para a glória de Deus, que os anjos te levem em paz e que você tenha a melhor semana da tua vida. Os ímpios, as ovelhas da ignorância, estão festejando a carne, mas você louvará a Deus, você exaltará o Senhor, você vai reconhecer a Deus em sua vida, você em tudo vai dar graça, porque você não anda na carne, você não anda como os ímpios, você é bem-aventurado que não anda conforme o conselho dos ímpios. Anjos em seu favor, para a glória de Deus, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, haja saúde em tua vida, haja prosperidade em tua vida, haja em tua vida o que há em minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.
Quem recebe, diga eu recebo. Meus filhos em graça, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.